Olá pessoal, estamos aqui com mais um convidado para que nós possamos gravar aí um vídeo para o nosso canal Cristalizou, tá? Nós já pedimos com antecedência para que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam os nossos vídeos, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Nós temos a Lancashire, distribuidora de papéis. Nós trabalhamos também com lista de materiais escolares. Então, vocês pais que estão nos assistindo, é só enviar suas listas de materiais escolares que o pessoal da Lancashire vai providenciar tudo com rapidez para vocês. Temos ainda a Pousada Lincoln, fica na Praia Grande, no bairro do Caiçara. Então, aqueles que querem passar o final de semana ou um feriado na praia, é só entrar em contato com a Pousada Lincoln. E ainda nós temos a Hamburgueria Instaburg, o melhor hambúrguer da região do ABC, hambúrgueres artesanais. Também é só entrar em contato para vocês estarem prestigiando o saboroso hambúrgueres. Todas essas referências estarão na descrição do nosso canal, perfeito? E hoje nós estamos aqui, mais uma gravação com um convidado especial. Nosso convidado que está aqui hoje é o nosso irmão Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. É um prazer você ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito felizes aí com a sua presença. Amém. O Anderson, ele tem uma palavra que vai impactar a vida de todos vocês que estão assistindo. E nós vamos estar desenrolando aqui. Fica à vontade, tá, Amém. Anderson? Obrigado. Aqui a gente vai ter um bate-papo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a tua história, sobre aquilo que você permitir. Amém. Eu tenho certeza que vai ser algo diferente para as pessoas que estão nos assistindo, vai ser impactante. Tá bom? Amém. Então vamos lá, irmão. Eu gostaria que você começasse falando a respeito da sua conversão. Quando que você se converteu? E se você quiser resumir a tua história para a gente iniciar aí nesse teu testemunho. Vamos lá. Eu venho de família evangélica. Para ser sincero, eu já venho de berço praticamente. Eu conheço o evangelho dos meus 4 a 5 anos de idade. Certo. Com 4 a 5 anos eu comecei dando meus primeiros passos, no princípio da conversão da minha mãe. Com 12 anos para 13 anos de idade já ficou mais sério. Eu já comecei a pregar a palavra com essa idade. Eu tive uma boa formação, uma base na Batista, onde eu aprendi muito nos estudos bíblicos. Dei sequência um tempo também na Universal. E aí começou o princípio do meu ministério, começando a pregar com 13 anos, aproximadamente entre 12 e 13 anos de idade. Aí aconteceu um evento da minha família. Eu me lembro como hoje. A minha família era uma família toda espírita, né? E nós estávamos beira-mar ali, né? E eu me lembro que minha família toda estava naquele movimento de pular 7 ondas e cada um fazer um pedido. E eu me lembro que eu olhei para o céu e falei: Senhor, só tem um único Deus. E Tu és esse Deus. E eu não aceito a minha família assim. Eu quero a minha família servindo ao Deus vivo. E após essa oração, eles até falaram: você não vai entrar, não vai fazer o pedido? Eu falei: não, estou bem aqui. E fiz esse pedido entre eu e Deus, olhando para cima. E mais ou menos uns 2 anos depois começou o princípio da conversão da minha família. Aí onde meu pai se arrependeu de algumas coisas que ele fez, veio conhecer o evangelho. E nesse meio termo, que nós se desligamos, né? Eu precisei morar com a minha avó por um desafeto familiar. Ele me ligou em prantos, chorando, pedindo para mim, meu pai, pedindo para mim voltar a morar com ele, que ele me amava muito. E que ele não aguentava mais ficar longe de mim. E que ele queria restaurar a família dele. E aí então eu precisei sair da onde eu morava da minha avó, na Praia Grande. Aí abri mão do ministério. Ele me chamou de volta em meados de agosto, setembro. Se eu não me engano, de 2001, se eu não estiver equivocado. E aí eu voltei a morar com ele aqui em São Paulo, retornei. Nesse meu retorno foi onde eu me afastei novamente da palavra de Deus. Porque lá tinha toda a minha base, lá eu tinha minhas amizades, tinha meus amigos da praia, que me levavam à igreja. Como tinha os que afastavam, mas tinha os que eram mais próximos da igreja, então eu tive muito conhecimento. E aí, no meu retorno a São Paulo novamente, com 13 anos de idade, beirando aos 14 já aí, eu acabei me afastando. Acabei me afastando.
arrumei algumas amizades que não eram da igreja. Mas esse afastamento seu foi algo assim, veloz, ou foi algo que você nem percebia? De repente, quando você percebeu, você já estava totalmente afastado? Não, foi meio que meteórico, né? Tipo, aí você fica meio que em outra fase, uma transição. Primeiro que eu era muito novo, 13 anos de idade, você ainda, homem principalmente, você ainda está começando a entender algumas coisas, né? Então, assim, foi rápido, tá? Não vou culpar as amizades, porque muitas das vezes é a gente. É fácil a gente colocar um erro nosso, uma decisão nossa nas pessoas. Foi eu. Mas é que aquelas amizades não eram amizades que me levavam para a igreja. Me levavam para caminhos opostos, para fumar. Não é que eles me levavam, eu também queria ir. Muitas das vezes eu fui o pivô daquilo. Então culpar as pessoas é meio que indigesto, né? Onde eu também sou responsável por isso. Onde nós temos que assumir nossos atos. Então, tipo assim, quando eu falo da amizade, é que corroborou. Entende? Eu saí do ciclo que eu era cristão e passei a ter convivência com outras pessoas que não eram. E aí, consequentemente, eu fui me habituando aos hábitos dele. E aí foi rápido. Aí, praticamente, com 13 para 14 anos de idade, eu já tomava uma garrafa de Drev sozinho. Eu já tomava uma garrafa de Duelo, que na época era moda. Tomava umas 2, 3 garrafinhas daquela. Eu tomava muito Peppermint, bebia muito. Aí comecei a fumar muito cigarro. Acabei me envolvendo um pouco rápido com droga também, acabei fumando maconha. Curiosidade. Curiosidade, o mundo está lá e ele quer atrair a gente. E ele atrai pela curiosidade. Nesse momento que você estava assim, totalmente envolvido, né, agora, nesse novo mundo, em algum momento assim você se recordava do princípio cristão ou daquilo que você há pouco pregava? Na verdade, aquilo nunca saiu de dentro de mim, né? Eu estava no mundo, mas a palavra ela estava em mim. Porque de fato, assim, esses foram uma das coisas que me levaram a afastar da igreja. Como eu me desliguei e fiz toda a troca para cá, até eu achar uma igreja não deu tempo, entendeu? Então, tipo, essa parte aí me desligou muito, né? Da igreja mesmo. Meu pai estava num processo de início de conversão, mas era muito corrido para ele. Ele trabalhava em São Paulo, a gente morava em Santo André, e quando ele ia, era saindo do trabalho para a igreja, com um amigo dele de trabalho. Então ele estava mais ele, entendeu? Não tinha tempo para vir buscar a família, né? Então, assim, a palavra ela nunca saiu. Muitas das vezes eu orava a Deus pedindo as coisas erradas, entende? Tipo, eu via meus amigos se envolvendo com um monte de mulher e eu falava para Deus, eu também quero. Por que eu não me envolvo? Tipo, eu ainda estava naquela transição de começar a amadurecer também, de entender que Deus estava me afastando de algumas coisas, que Deus estava me poupando de algumas coisas. Quando eu culpava Deus, digo porque para mim não dava certo, sendo que para os outros dava. Porque para mim era motivo de eu ser chacota dos outros. Então hoje você entende que, de repente, essa falta de você não ter tanta vantagem com o público feminino era uma proteção, era porque Deus estava guardando você. De fato, sim. De fato, mas sim, porque... hoje, né? No momento você no momento você não enxerga isso. No momento você enxerga como um desprezo, você enxerga como um menosprezo, sabe? Você se sente mal com aquilo, entende? Você passa a não entender. Como vários processos que Deus coloca a gente. Deus às vezes coloca a gente num processo, nós não aceitamos, mas é um aperfeiçoamento, é um livramento de Deus, mas a gente não consegue ver. Aí, mais ou menos parafraseando, Daniel, ele foi para a cova, mas ele não sabia o que ia ter na cova. Mas na cova Deus estava com ele naquele processo. E naquele processo Daniel saiu mais forte. Mas não vamos ninguém dizer que Daniel foi ali sorrindo, que ele foi ali dando cambalhota, se divertindo. Com certeza Daniel sentiu medo. Com certeza Daniel bateu o desespero. Ele só estava sólido na decisão dele. Porque se a gente parar para olhar para Jesus, que no momento da cruz ele fala, Pai, se possível me passa-me desse cálice, ele está sentindo dor. Ele está sentindo desespero ali. Então Daniel é a mesma coisa. Agora, trazendo para o meu momento, era um momento de desespero, porque eu era piada, eu era chacota. O diabo, ele cria uma situação para a gente, que nós se colocamos em zona de desconforto por besteira.
Que se nós descansar o nosso coração e for ver, Deus está cuidando da gente. Mas a gente interpreta pelo outro lado, a gente procura ver o risco, o perigo, o momento difícil. Mas não sabe que talvez o caminho difícil está levando para onde Deus quer. Que talvez aquela moldagem, aquele preparo de Deus é te fortalecendo para coisas que você vai passar lá na frente. E a gente muitas das vezes não quer passar o processo, a gente acaba pulando fora. Então foi aí onde eu pulei fora do meu processo. Eu tinha já solidez, eu já pregava o evangelho. Eu não vou culpar, talvez, de eu ter vindo morar em Santo André, ter se desligado da minha avó. Entende? Mas é que eu creio que também todas as coisas cooperam para o Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, entende? Então, também de um certo modo, Deus permitiu com que eu fosse conhecer o mundo aí com muita intensidade. Eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço. Então, quando eu era na igreja, eu também era muito intenso. Quando eu fui para o mundo, eu fui extremamente muito intenso. Não é intenso, eu fui extremo. Eu colocava minha vida em risco o tempo todo. Seja por mulher, seja por bebida, era por excesso de velocidade em veículo, era por displicência mesmo, era por revolta, eu era revoltado. Eu carreguei muitos traumas da infância. Eu carreguei muita cicatriz que o mundo me machucou. Apesar de nós estarmos falando que eu pregava o evangelho lá na Baixada Santista com 13 anos, eu estou poupando de falar as lutas que eu passava lá. Aqui em São Paulo, eu sofri pelo fato de alguns amigos conseguirem algumas coisas e eu não. E eu morando dentro da periferia, morando dentro de um bairro nobre. Então também senti aquilo ali. Sabe? Virou uma mistura com discriminação da sociedade junto com a discriminação da fé. E lá na praia eu sofri a discriminação da fé, porque da sociedade praticamente o poder financeiro é o mesmo lá. É muito difícil alguém se destacar muito. Tinha o lado A e o lado B, a gente era do lado B da praia. Então nessa parte não. Mas tinha muita perseguição. Eu me lembro que a gente morava de frente com uma casa que era de uma religião oposta da nossa, que eles eram em 3 irmãos. E de vez em quando eles se reuniam os 3 para querer me bater. E ainda se juntava com o vizinho do outro lado da rua. Sem motivo, sem explicação. Eles iam na saída da escola para poder me bater. Sem explicação, tipo, não tinha um porquê. Eles não gostei de você. Até quando eu me zangava, que aí eu ia pro tudo ou nada, aí o pau quebrava. Mas caso contrário, muitas das vezes era tomando pedrada, era passando as aflições que todo pregador passa, seja mirim, seja jovem, seja ancião. E acho que é um amadurecimento que Deus permite pra gente, sabe? Então, vivi esse momento lá, me afastei aqui por querer as coisas fáceis do mundo, por querer o status. O problema é status. E nesse período de afastamento, foi quanto tempo que você ficou afastado realmente assim do evangelho? Mais ou menos 12 anos. Quase 12 anos. Foram 12 anos. 12 anos, assim, quais são as marcas aí que você carrega? Eu carrego bastante marca. Carrego bastante marca porque, assim, quando eu morava na praia, lá eu estava acolhido. Quando eu vim morar pra cá, voltou a passar um filme novamente das coisas do passado. Voltaram a acontecer os mesmos distratos, as mesmas humilhações, as mesmas dificuldades de quando criança indefeso. E já com 13 anos, já começando a ter mais corpo, começando a ter mais força para poder brigar e a luta pela sobrevivência dentro do meu próprio lar. Então, muitas das vezes eu tinha que ser forte, entende? Então, assim, aí eu fui muito intenso. Porque aí começou a bater revolta. Eu era revoltado mesmo. E aí eu comecei a... adolescente já... Revoltado. Eu era meio que... família, com sociedade, tudo. Com a tua história. O pacote me forçava a ser extremamente violento. E aí você não tinha, de repente, pudor, temor, medo nenhum de nada, nem de ninguém? Digamos que não tinha espaço para arrependimento. Temor eu tinha um pouco, mas ele se escondia mais dentro da vingança e do sentimento de ira que eu carregava. Então, na escola, eu brigava muito. Na rua, eu tinha muitos inimigos que eu brigava muito também. Então, assim, começaram a afetar em vários locais. Por exemplo, na escola, eu tinha professores que chegavam uma hora que eles cansavam. Eles falavam, pô, você é um menino bacana, você é um cara legal, você é um menino inteligente. O que eles
treinam para aprender aqui um mês todo, você pega a última semana e põe eles no bolso. E por que você é assim? Passava por psicólogo, passava por determinada situação, para tentar entender de onde vinha isso. Em algum momento você tinha sentimento de querer mudança? Eu quero ser um pouco melhor? Desse período do afastamento, não. Conformado assim, não. Eu sou assim, vou morrer assim. No período do afastamento era mais ou menos isso. Na verdade, com 14 para 15 anos, que aí eu já estava bem intenso, bebendo muito. Trabalhava, tá? Já trabalhava, só que eu faltava muito no trabalho, não tinha compromisso. Eu trabalhava com meu avô, no caso, porque eu bebia muito já, eu queria as coisas de criança ainda, soltar pipa, jogar bola. Não queria muito compromisso, na verdade eu queria curtir um pouco. Ainda era uma fase, né? Pra se curtir. Só que pra minha família não, que foi acostumada a trabalhar muito cedo, pra eles eu tinha que estar trabalhando. Então muitas das vezes eu não ia trabalhar, faltava trabalho para empinar um pipa, para jogar uma bola, jogar fubeca. E às vezes ressaca já, por ter bebido muito. Agora, tempo para se arrepender, eu acho que era momentos raros. Bem raro, porque eu estava muito intenso na perdição. Então eu dava muito trabalho na escola, muito. Meu pai ia 2 vezes na semana, 3 vezes na semana chamado na escola. O período que eu voltei a morar com meus avós aqui em Santo André, minha avó cansou de ir, meu avô não queria ir, que ele passava vergonha. Chegou um tempo que meu pai falou, vocês fazem com o Anderson o que quiser, porque eu não tenho o que fazer. Eu estou perdendo mais tempo no meu trabalho aqui na escola do que agora no trabalho na semana. Então não dá, o que vocês quiserem fazer, pode fazer. Quiser levar preso, pode levar. Então eu dei muito trabalho dentro da escola, eu dei muito trabalho fora da escola com os amigos de rua. Balada, então, nem se fala, tenho muitas marcas. Já que a pergunta foi sobre marcas. Eu tenho cicatriz, eu tenho marca de coronhada, eu tenho marca de troca de soco que a gente trocou, chute, eu tenho marcas de acidente de carro, que foram vários, não foram um, isso sempre em alta velocidade. Por conta de bebida, alguma coisa, droga? Na verdade, eu gostava do medo, eu gostava da adrenalina. Aquele sentimento pra mim era bom, aquela experiência pra mim era satisfatória, mais do que qualquer coisa. Seja por briga, seja por excesso de velocidade, ou seja por excesso de consumo de álcool. Essa adrenalina pra mim era excelente. Então quando eu juntava todas essas coisas num dia só, aí foi o melhor rolê da minha noite. Perfeito. Quando eu bebia muito, quando eu corria muito, quando eu conseguia se envolver com muita mulher, quando eu arrumava briga. Você acordava, né, de repente já passou essa brisa, né? Sim. Você realmente se dá conta do que aconteceu. Em algum momento você sentia necessidade de parar, de mudar alguma conduta? Ou era contínuo e você nem percebia e para você estava tudo certo? Não, esses stop davam um arrependimento. Quando você acaba de acordar, que você acorda meio estragado da bebida, ou que você acorda com um corte, uma briga, uma roupa rasgada, ou com uma visão turva dos seus amigos que você é meio retardado, aí bate aquele sentimento de tipo, puta cara, por que você é assim? Mas era momentâneo, era aquilo, e de noite estamos de pé de novo, vambora. Tipo, batia aquele... Não vou dizer que era arrependimento, era um remorso leve. Por algumas sequelas, ou porque talvez não queria ser visto como uma pessoa má. Mas aquilo estava enraizado em mim. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu tinha aquele momento de remorso quando estava na cama, levantou da cama, passou. Era adrenalina de novo. Entendeu? Eu gostava de adrenalina. Esse era o alvo do negócio. Seja pra morte, seja para o que fosse. Eu falava para meus amigos que se eu passasse dos 28 anos de idade, eu estava no lucro. Essa era a minha meta, chegar a 28 anos de idade. Eu falava, se eu chegar nos 28 anos, já o que eu passo daí é lucro. Então, tipo, por aí você mede como que era a minha intensidade, entendeu? Certo. Hoje você está com qual idade? Hoje eu tenho 33 anos. Passou do... Passei dos 28. Mas quase não, viu? Quase não. E aí, nesse tempo, então você já amadureceu, né? Já está bebendo muito mais e você já está com qual idade, mais ou menos? Vamos pegar o pico do negócio? 16 para 17 anos eu já bebia mais do que um adulto bebia no comum, né? Eu tinha um amigo meu que ele falava pra mim, que ele falava pros caras quando a gente ia se reunir,
muitas das vezes a gente estava reunido em ambiente de droga. E muita gente consumia cocaína. A cocaína, ela cortava um pouco o efeito do álcool. Ela equilibra, entende? Ela deixa a pessoa um pouco mais ativa. E alguns amigos falavam, pô, como que esse cara consegue beber tanto acompanhando esses caras que estão usando droga e eles sem usar? Como isso? Isso causava estranheza, isso era absurdo para eles. Eles não acreditavam. Eu arrumava briga com meus amigos, porque eu não sabia beber. Por exemplo, uma garrafa de uísque de 1 litro, eu tomava mais de 600 ml dela em menos de 40 minutos. Enquanto eles ainda estavam no primeiro copo deles, falando, meu, isso aqui eu vou apreciar. E eu falava, eu estou apreciando. Entende? Então era muito, realmente intenso. Eu me recordo que no meu auge mesmo, assim, da curtição, da zoeira, da balada, da bebida, da adrenalina do carro, tudo, eu me lembro que eu cheguei a beber quase 2 garrafas de vodka numa noite. Na verdade, compramos uma, tive esse problema que os caras falaram, ô, meu, você não bebe, cara. Você engole, a gente quer beber, vai devagar. Aí fomos, compramos a segunda que durou um pouquinho, porque já tinha me batido uma leve brisa, né? E aí, tipo, já estávamos na segunda garrafa, a metade dos amigos já não aguentando mais, e eu fui até o fim daquela. E aí, quando eu pensei que a gente já tinha parado pela quantidade de bebida que já tinha bebido, mas isso não era para muitos amigos, tá deduzindo aí, era para coisa de 8, 10, não, isso era em 4, 5 no máximo. Era muita bebida. Aí de repente aparecia mais um com mais meio litro e dava na minha mão. Eu falava, ó, não aguento mais. Tomei meia sozinho. Me dava um copão com mais meio e toma mais o meio também. Então ia dormir ruim. Entende? Aí com 18, com 19 anos, aí foi o pico mesmo, o epicentro. Aí onde eu coloquei totalmente a minha vida em risco. Tanto para briga quanto para velocidade. Eu sofri vários acidentes. Eu sofri acidente a 140. Eu sofri acidente a 160 por hora. Eu rodei um carro na rodovia Anchieta. Eu desgovernei um carro na rodovia Anchieta a 150 por hora. E rodei outro a 130. Tudo atribuído à bebida. Bebida porque eu não tinha limite, né? Certo. Enquanto isso, a tua família sabia desses episódios, participava? Você participava, a família, ou você vivia sozinho e ninguém tinha conhecimento? Aquilo que eu falei do início, tudo é status, né? Então, quando você faz isso, você passa a ser o maioral para alguns. Nem que seja por motivo de adrenalina, de risco, eles te titularizam alguma coisa. Então, eu era o louco, muito louco, e algumas pessoas queriam essa referência. E eu acabei levando meu irmão, ele, tipo, achava eu o máximo, então ele acompanhava a gente. Meus primos, tinha 2 primos meus que acompanhavam também de rolê, e alguns vinham na mesma segmentação. Eu tinha um primo meu que ele começou junto comigo praticamente. Eu era 2 anos, sou 2 anos mais velho do que ele, e trouxe ele para bebida. E ele começou a beber muito, junto comigo. Só que ele não acompanhava, mas estava sempre ali, entende? E aí tudo isso aconteceu. E em que momento que você viu ou sentiu, ou que momento que você procurou a Deus? Então, como eu te disse, né? Aí passaram vários eventos. Pra gente resumir essa parte, assim, é muita coisa, mas, por exemplo, aí meu pai sai do trabalho de São Paulo, começa a trabalhar em Santo André, começa a frequentar a igreja, já na região onde a gente morava. Então, muitas das vezes ele falava pra mim, se você for pra igreja hoje, eu faço um bolo que você gosta. Então ele fazia, mas aí eu burlava, dava um jeito, driblava, não queria ir, ele já viu que tava macaco velho e saía fora. Só que assim, tinha 2 versões minhas. Tinha a minha versão de que quando ele ouvia os louvor dentro do carro, eu ficava virado e queria colocar na Rádio Mix, queria colocar nas músicas, né, mundanas, né, e queria tirar da dele e travava guerra com ele. E ele cristão querendo fazer eu ouvir a música na marra, então dava aquele conflito. Só que ao mesmo tempo, tinha aquela outra versão minha, de ir pro rolê, saber que eu ia viver adrenalina, Senhor, me guarda, me livra, Senhor, me dá a vitória. Às vezes o carro com o documento atrasado, eu atravessava, ia pra cidade litorânea, ia pra praia. 2 horas de viagem, com documento atrasado, com bebida no carro, com droga. Correndo risco. Só correndo risco. E mesmo assim, naqueles momentos eu lembrava de Deus. Eu falava, Senhor, não permita que venha prender meu carro. Não permita que a polícia venha tirar o meu suor. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado. Mas não permite. E por incrível que eu pareça,
meu coração sentia a paz e Deus recebia aquela oração. Por incrível que pareça. E aí, nesse meio tempo, então assim, você sentia essa paz, mas não era por esse motivo ainda que você recorreu a Jesus, né? Em que momento que houve esse, agora não dá mais para mim? Então, seu pai começou a ir frequentar a igreja e fazer o convite. Sim, isso durou mais de 6 anos. Ele tentando e nada. E aí os amigos dele da igreja vinham, falava de Deus, e eu conhecia a Bíblia. Muitas das vezes conhecia mais do que alguns que estavam tentando me mostrar a Bíblia. E eu acabava dando um nó na cabeça deles. E falava, não vem falar da Bíblia pra mim, porque eu conheço ela de cabo a rabo. Então, entendeu? Eu conheço a Bíblia, irmão. Quando chegar a minha hora eu vou. Eu afrontava. Quando for o tempo de Deus, quando for a hora eu vou. Tipo, eu debochava, fazia piada. Tinha algumas amigas minhas que quando passava na frente da minha casa para ir pro culto, vamos, Indião, vamos, Anderson, pra igreja hoje. Hoje não. Ora por mim lá, irmã. Tipo, em momento de deboche, mas de simpatia. Eu tinha esse lado meu meio que explosivo, meio que suicida, mas tinha o meu lado também muito brincalhão. Até difícil. Isso causava muita dúvida de saber quem era eu. Se eu era aquele cara brincalhão ou se eu era aquele cara forgado, marrento. Mas eu tinha meus momentos de ser aquele cara brincalhão, extrovertido com as pessoas. E eu falava, olha, ora por mim, Deus vai fazer a obra. E mesmo naquela brincadeira, tô orando, você vai ver, vai chegar seu dia. Esses tinha muito mais êxito comigo do que aqueles que tentavam me empurrar a palavra na marra, sabe? Então eu aprendi que muitas das vezes vale mais a gente orar do que a gente ficar tentando a pessoa engolir a palavra na marra. Isso acontece muito dentro do lar hoje, na igreja. Tem muita gente dentro da igreja que ele quer converter o filho, ele quer converter o esposo, martelando a Bíblia ali na marra, sem suportar, sem esperar o tempo de Deus para aquilo. Muitas das vezes, a nossa vida é um livro aberto. Você calado consegue transmitir a mudança para outras pessoas e despertar o interesse do que você pisando o erro das pessoas, do que você apontando. Mas às vezes você não acha que é esgotamento de possibilidades? Por exemplo, um pai às vezes já não sabe mais a que recorrer. E aí quer empurrar a palavra na goela abaixo para que a pessoa venha se converter, venha para o evangelho, do jeito que está. Assim, pelo menos às vezes é o meu ponto de vista. Não que às vezes falta um pouco de sabedoria, né? Mas você não acha que às vezes é isso, é falta assim, de possibilidade, de alternativas. A pessoa não encontra mais nenhuma outra alternativa e a única que ela acha que vai dar certo também não é a mais eficaz. Há vários fatos, né? Há esse que você está relatando, há o que eu estou relatando e tem muitos outros. Tem muita gente que realmente quer empurrar a goela abaixo. Ele esqueceu que um dia ele foi do mundo e agora, porque ele está santificado, o outro também tem que ser, sem esperar o processo que ele passou, sem esperar o tempo que Deus deu. E aí ele começa, ao invés de fazer florescer, matar aquele na fé. Burlar o tempo, o processo, é algo muito grave. Tem pessoas que Deus só vai salvar no leito. Você concorda que a salvação, no caso, a pessoa só vem para o evangelho quando ela realmente resolve? Uma pessoa que é usuária de droga só se liberta quando ele realmente quer? O trabalhar de Deus na vida de cada um é diferente, né? Tem pessoas que Deus vai até o fim e não abre mão. E ele não tem escolha. É Deus que está chamando. Ele não tem mérito algum por ter chegado a Deus. Deus afunilou até que ele chegasse. Esse foi o meu caso. Tem pessoas que ele abre o coração logo de cara e aceita a chamada. Tem pessoas que passam o que passar e não se dobra. Então, responder para você essa pergunta, se a pessoa teve que se esforçar, teve que abrir mão e renunciar muito, ele quis. Eu não consigo te afirmar isso com muita clareza. Porque de fato... É relativo, né? No meu caso, Deus investiu muito em mim, desde criança. Né? A minha luta por sobrevivência, ela vem de feto. Até a minha maioridade. Entende? Deus me deu muito livramento.
Deus usou vários vasos para falar sobre livramentos, livramentos, livramentos. O meu retorno ao Evangelho foi através de uma profecia que um vaso passou. Um vaso alertou minha mãe que eu ia passar por algo, que Deus ia me quebrar. Ele ia me moer inteirinho. E Deus me relatava como um vaso. Ó, aquele lá é meu, é um vaso, é um escolhido. E eu vou salvar. Eu vou quebrar ele inteirinho. Vou quebrar, até não sobrar mais nada dele e ele virar pó. Isso foi passado para sua mãe. Isso foi passado para minha mãe. Vai parecer que vai morrer. Mas ele não vai morrer. Porque eu estou no comando. E aí você vai ver a obra que eu vou fazer na vida deste homem. Porque a obra que eu tenho com ele é grande. E as minhas promessas ainda não se cumpriram. Passaram-se uns 2 anos. Há 3 anos mais ou menos. E aí essa profecia veio se cumprir. Quando aquilo veio se cumprir, minha mãe de fato achou que eu ia perder. Que ela ia me perder. Eu fiquei 3 dias com um demônio manifesto na cama. Lutando para tirar minha vida. Foi um processo muito longo. Saía um, vinha outro, saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. E você estava sozinho? Tinha pessoas próximas? Começou com a minha namorada, estava eu e ela. Ex, né? E aí ela se desesperou, eu pedi, quando eu voltava, tomava força da minha consciência para que ela entrasse em contato com a minha família. Porque por um certo lado, meu pai já era cristão, ele não estava na região, mas ele sabia. Ele conhecia um pouco do espiritismo, então ele conhecia esse mundo da magia negra também. Entende? Sim. Eu tinha gente do espiritismo na minha família, eu tinha gente da Umbanda. Eu tinha gente do da bruxaria. Entende? Então eles de fato sabiam lidar com aquilo. Então ela já entrou em contato na hora. Até que choveu de crente. Chegou minha mãe, que eu não morei com ela a vida inteira. Né? Nunca morei com a minha mãe. Eu vim ter contato com a minha mãe depois de grande. Pós o Evangelho. Né? E aí veio meu pai, largou tudo no interior, veio meus irmãos, veio a irmã da minha mãe, veio o meu cunhado. Foi um excesso de gente para tentar tirar aquela caça de demônio ali. Você tinha consciência do que estava acontecendo contigo? Eu tinha consciência, não tinha domínio. Tá? Eu perdi o domínio do que ocorria, mas consciência eu tinha. Eu não digo que eu tinha 100%, mas uns 90% eu tinha. Eu só não tinha domínio sobre a fala, só não tinha domínio sobre os meus movimentos do corpo, sobre a agressividade, sobre naquele momento os espíritos imundos, eles tomavam meu corpo e gritavam, e manifestava muito forte, falava, hoje eu vou matar esse desgraçado, hoje eu vou levar ele, porque eu tentei levar ele a vida inteira e não consegui, mas agora eu levo. Dessa vez eu levo esse desgraçado. E aí com o passar do tempo eu fui entender que era o acúmulo, né? Dos territórios onde eu pisava, que eu absorvia coisas ruins. Conflito que você arruma com pessoas, que elas te lançam palavras de maldição, que elas te praguejam, que elas fazem um trabalho para afetar a sua vida espiritual de maneira negativa, sabe? Tudo isso foi acarretando, tudo isso foi acumulando de vez. E de fato eu também cresci, que nem eu disse para você, no mundo de magia. Então também tinha um desejo que aquele lado eu viesse servir ele como eu servi de um certo modo no mundo com muita intensidade e representei Satanás com muita categoria por um tempo. Quando eu largo o Evangelho e vou para o mundo, eu representei ele com muita categoria. Porque a Bíblia diz que o diabo veio o quê? Roubar, matar, roubar, e destruir. E destruir era comigo mesmo. Não importa o que, mas era comigo mesmo. Matar nunca foi meu forte. Roubar também não, mas destruir era. Destruição era para mim. Entendeu? Não importa do que. Eu gostava, que nem eu disse, daquela adrenalina. Então eu representei ele. E quando veio toda essa legião, de que maneira que conseguiram repreender? Na verdade, não conseguiram, né? Aí meu cunhado, no terceiro dia, ele começa minha mãe a chorar, perder as esperanças. Meu pai veio de um dia de viagem, de onde ele estava quase. Só te interromper, mas nesse processo, você manifestava e depois voltava ao normal? Manifestava ou 100% manifesto? Não. Eu manifestava, tipo, 2, 3 horas, 4 horas. Aí daqui a pouco aquele demônio me dava um refrigério. Refrigério quem dá é Deus, ele dava uma pausa. Entende? E daqui a pouco ele voltava de novo. Se eu sentisse o cheiro de um cigarro, ele voltava.
Se eu fumasse um cigarro, ele voltava. Entende? Então, onde tinha uma brecha para ele, ele vinha mais forte. E as pessoas que nunca tiveram contato, com nenhum espírito, o que achava? Que você era maluco? Que você estava passando muito mal? O que as pessoas falavam para você? Quando isso ocorreu, eu estava morando de aluguel numa casa. E naquele terreno tinham 2, 3, 4, 5 casas no mesmo terreno. 2, 3, 4, 5 fora a minha. E todo mundo entrou em desespero, porque começou às 5 da manhã. Né? Alguns acharam que eu estava louco, outros acharam que eu estava drogado. Logo começaram a perceber que eram espíritos imundos, porque eram coisas sobrenatural mesmo, sabe? Então, no terceiro dia já de manifesto, meu cunhado me faz eu fazer a confissão. Porque eles achavam que eu já não ia mais suportar aquilo. Eles achavam que aquela era a hora que o diabo ia me levar mesmo. E aí bateu o desespero muito forte na minha mãe. Aí meu pai larga tudo no interior e volta, porque ele sabia lidar com aquilo. Mais até mesmo do que os próprios evangélicos pastores que foram lá. Porque apesar de meu pai estar convertido, como eu relatei, ele conhecia o mundo espiritual através do espiritismo, da Umbanda. Então ele sabia como tirar aquilo também de um outro modo, que é o que é chamado passe, em outras religiões, da pessoa. Entende? Então ele larga tudo e vem. Aí o meu cunhado começa a fazer a confissão. Ele começa a falar para mim aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Para Jesus escrever o meu nome no livro da vida e perdoar os meus pecados. Só que agora, eu falei numa fração de 8 segundos, máximo. Naquele dia, mais de 8 minutos eu não conseguia falar essa frase. Era G. Ele não deixava. Você quer saber quando uma pessoa está com um demônio de verdade? Ela não fala o nome de Jesus. Não fala. Entende? E não saía. E aí minha mãe começou a bater o desespero, daqui a pouco ela lembrou daquela profecia que eu te falei. Aí, segundo ela já descansou mais um pouco, mas ela era carne. Porque nesse Jesus que eu estou fazendo o confessamento lá, Jesus, eu já estou quase desfalecendo. Eu já estou muito fraco, eu estou debilitado. Eu estou sem tomar água, estou sem comer de alguns dias. Então ele estava me matando pelo cansaço físico. Foi tão grave que pós eu passar por esse processo, eu tive que fazer um tratamento de aproximadamente 3 meses para reabilitação do pulmão. Eu fiquei ruim do pulmão, deu bronquite, depois deu pneumonia, eu fiquei muito ruim do pulmão. Eu cheguei a tomar medicamento na veia para dilatar o pulmão, de tanto que danificou depois disso daí. E foi um período. Foi um processo, depois também a sua conversão, depois desse episódio, aí você aceitou Jesus e aí você realmente conseguiu firmar com Deus? É aquilo que eu te falei, né? Deus cria um terreno, um território para algumas pessoas que afunila ela. Ela tipo meio fica sem saída. Ou ela entende a chamada de Deus, ou ela vai ficar rodando em círculo até uma hora que não vai aguentar. De fato, o profeta Jonas, ele passa quanto tempo no ventre da grande baleia? Né? Você vê que ele não se dobra o primeiro dia? Sim. Você vê que ele não se dobra o segundo dia? Aí no terceiro dia que ele vem se manifestar, e Deus está só olhando ele ali, ó. Naquele momento Deus está saindo frio. Porque Deus sabe onde aquele processo vai levar ele. Deus sabe aquilo que Jonas foi designado a fazer. E ele está indo contrário do que Deus designou, colocou ele naquela situação, e Deus sabe que aquela situação vai fazer com Jonas. Porque Jonas se arrepende de sair da direção de Deus. Jonas, ele se arrepende de não dar ouvido à voz de Deus. Jonas, ele se pega olhando para o chamado do outro. E entra o mesmo desespero nele. Só que a vida de cada um com Deus é diferente. As pessoas contam as coisas ruins, as coisas boas que Deus faz. Mas quando elas vão para determinada situação que está passando por determinado processo, ninguém tem coragem de assumir o que fez para estar vivendo aquele processo. Não que Deus seja vingativo, Deus é justo. E muitas das vezes o processo não é nem por momento de justiça, é para nos tratar,
para não fazer mais aquilo. Porque a Bíblia diz que Deus corrige e castiga todo aquele quanto Ele ama. Então, o meu processo, depois que eu saí disso, que eu consegui fazer a confissão, eu ainda fiquei alguns dias manifestando na rua, quando eu insistia a beber. Eu ainda fui para uma festa de carnaval. Isso aconteceu em novembro. Eu ainda bebi e fui para o carnaval em fevereiro, dando alguns passos entre janeiro e fevereiro na igreja e março. Só que depois desse dia que eu estava bêbado e manifestou um demônio na mulher no ponto de ônibus e ela começou a me chamar por alguns nomes de demônio, e eu achando aquilo engraçado, comecei a trocar ofensa com ela com outros nomes de demônio, ficamos se ofendendo com nomes de demônio. Nesse dia bateu arrependimento no momento de loucura. Eu olhei e falei, que loucura. Estou me amaldiçoando uma outra pessoa com nome de entidades. Não. Afunilou para mim. Além de eu manifestar na rua, alguns amigos meus já não queriam mais dar rolê comigo, já não queriam andar comigo. Eu manifestava no trabalho do meu irmão, sem ninguém orar, sem nada por perto, simplesmente manifestava porque eu estava carregado. Eu manifestava no mercado, eu manifestava na roda de amigos. Meus amigos não queriam mais conviver comigo, falavam, sai pra lá. Se você beber, você já ficar com seus negócios aqui enchendo a paciência, sai fora, vaza. Então, comecei a sentir rejeição dos meus próprios amigos ali. Ali ia se tornando automático, deixando de ser ambiente para mim. Aí onde foi cair na consciência. Aí, não se contentando com isso, eu me recordo que eu passei por um processo muito doloroso junto a isso. Eu perdi o trabalho, eu perdi a namorada, roubaram o meu carro, que eu brincava com ele de bate-bate, que era um brinquedo de adrenalina. E eu volto a morar na casa do meu pai de favor. Então foi uma sequência, tá vendo? Já que você não toma uma posição, aquilo foi afunilando. Você entende? Aí gera uma discussão. Tem gente que acha que Jonas só saiu do ventre da baleia porque ele se arrependeu. Eu já tenho um outro segmento, baseado no que eu vivi. O negócio apertou tanto que eu já não tive mais escolha. Então quando eu vejo na minha conversão, eu não dou mérito para mim. Não foi uma decisão minha, não foi eu que quis, eu fui escolhido. Fui chamado. Você entende? Num curto resumo que eu te faço, você passa a entender que eu já não tinha mais opção? Sim. Não é que eu ia morrer. Não é que eu já estava perto da morte. Eu não tinha opção, eu estava funilado. Se eu morresse, talvez era uma saída para mim. Mas nem para morrer eu estava servindo naquele momento. Então o processo estava me castigando a tal ponto que me levava a sair dali. E eu comparo muito esse processo meu de conversão com Jonas. Jonas não se arrependeu. Jonas cansou de estar vivendo aquele momento dentro do ventre da baleia. Porque ele relata que ele se vê no ventre do inferno. É assim que ele relata nas Bíblias mais antigas. E depois desse momento, então assim, foram ainda um processo, né? Sim. De libertação, de cura. Sim. Mas hoje, há quanto tempo que você está servindo a Deus? Hoje eu estou servindo a Deus há 10 anos. Hoje eu já estou... agora em novembro, fez 10 anos que quando eu comecei os primeiros passos. Eu considero, porque lá eu já comecei. É que o processo da libertação ele é realmente longo. Só que eu comecei os primeiros passos em novembro, só que em março eu já estava me batizando. E decidido, já tinha parado de beber, já tinha parado de fumar, já tinha parado com a zoeira, com as baladas, com as mulheradas, e já estava firme com Deus, entendendo a minha chamada. E qual é a mudança da sua vida? Aí foi notório. Aí quando eu passo por essa conversão, que eu realmente de fato aceito Jesus de verdade, e passo a servir Ele já liberto de muitas coisas, por onde eu passo é notória a minha transformação. Eu começo a ganhar muita alma para Jesus, sem abrir a boca, apenas com a mudança. As pessoas me abordavam na rua e falavam, rapaz, que igreja que você está indo? Porque eu vou te falar, hein? Tu não era cria de gente, não. E olha, tá de parabéns, eu quero ir lá. E aí começa o meu ministério. Com 4 meses, 5 meses de igreja. Eu levava muita gente para a igreja. Eu ia de manhã com um carro com 4, 5 pessoas, eu ia de noite com mais 4 ou 5 pessoas, no culto da noite, diferente do da manhã. Voltando a ter a lembrança de quando eu era criança, que eu enchia a igreja nos cultos. E aí começa a vir a memória. Na verdade, nunca sai da nossa memória essa experiência com Deus. Por isso que a gente tem que aprender a suportar o processo. Porque tudo é bagagem. E hoje, Anderson, nosso público está nos escutando,
qual é a mensagem que você tem para dar para o nosso público, para deixar uma breve informação de tudo que você passou, das suas experiências, e hoje o que você compartilha como uma orientação para aqueles que estão nos vendo e nos assistindo? Na verdade, eu me arrependo muito de quando eu saio da igreja, esse período que eu vivi longe. Eu sempre fui muito apaixonado por Deus, desde criança. E quando eu volto com a mesma paixão. Agora mais forte, porque Ele não me permitiu morrer, porque Ele me resgatou. Porque apesar de eu não ter sido fiel a Ele, Ele ainda foi me buscar por amor. Como um filho pródigo, permitiu eu comer bolotas, mas eu falei, eu tenho um pai. Eu vou voltar para lá. E quando eu voltei, Ele me acolheu de braços abertos. Então a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é: não troca a bênção de Deus por um prato de lentilha. O que é a bênção de Deus? É estar sobre as mãos de Deus. É estar sob a proteção de Deus. É estar servindo a Deus. Não troca isso pelo que o mundo oferece. Porque o diabo, ele se relaciona com você e depois te expõe nudez. Ele te traz a sua vergonha. Depois te acusa. Por isso que o índice de suicídio hoje é muito forte. Porque o diabo leva pessoas a fazer coisas absurdas. Aí a pessoa se arrepende, ele cauta um momento de fraqueza e faz com que ela tire a vida do que ela fez. Eu conheci muita gente assim. Então, que o diabo não venha ter brecha nas nossas vidas para poder nos fazer este mal, nos levar ao suicídio. Muitas das vezes o suicídio em vida. Você está vivo, mas você está igual um zumbi. Você perdeu o domínio da sua vida. Você está escravo dele, sabe? Então, a mensagem que eu deixo para os jovens, principalmente de hoje, que a geração de hoje é muito pior que a minha. Não troca o que Deus te deu pelo que o mundo está te oferecendo. Não troca a sua chamada, não troca a sua unção, não troca a sua vinha pelo que o mundo está oferecendo. Porque o que o mundo está oferecendo é passageiro. E de fato, se você for um escolhido, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são um escolhido. Se você for um chamado, você vai ter o azar de ser chamado, mas depois descartado pelas suas próprias escolhas. Mas se você for um escolhido, você vai passar igual foi o filho pródigo, para poder voltar. E aí você vai perder muito tempo. Para quem tinha chance, para quem tinha o sonho de querer sucesso, para quem queria ser cantor gospel de reconhecimento, para quem queria ser um pregador de mídia, para quem queria o status, seja dentro da própria igreja, não abre mão do momento que está passando. Suporta o vento, suporta o tempo ruim, suporta as humilhações, suporta até mesmo estar fora da igreja, mas mantendo o caráter e a conduta cristã, que isso é importante. Em determinado momento da minha e da nossa vida, a gente não vai ter a oportunidade de ir para a igreja, mas nós temos que continuar sendo fiel a Deus. E isso é onde faz toda a diferença. Deus permite isso para a gente, sabe? A mensagem é: não troca o que Deus te deu pelo que o mundo quer te oferecer. Porque de fato você vai perder muito tempo. Muito bem. Amém? Amém, Anderson. Todo convidado, no finalzinho, a gente pede para tocar um refrãozinho de um louvor que tocou a sua vida, que tem a ver com a sua história. Você tem alguma coisa aí preparada? No gogó mesmo? Tem. Se souber, eu ajudo. Eu tenho uma musiquinha. Você pode me ajudar? Eu vou me perder, tá? De fato eu vou me perder. Ela é muito antiga. Que ajuda também. Os irmãos ajudam, né, irmãos? De fato eu vou me perder. Ela é muito antiga. Mas isso é para retratar. Eu vou cantar e no finalzinho eu dou só uma pincelada só para vocês entenderem. A música é assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com os gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Então é isso.
eu acho que daí então você pode perceber que para ele há algo importante em você. E finalizando, para vocês entenderem. Você que passa determinada tribulação, você que é humilhado, você que é desprezado pelas pessoas, entende uma coisa. Não é você, não é a vocês que ele rejeita, é a palavra. Você que não tem o reconhecimento do seu ministério, aguarde o tempo de Deus. Não sai da igreja por conta disso. Você que não é reconhecido pela música que você canta. Você que talvez não tenha o devido amor, por não ter aparência, por não ter dinheiro, por não ter boas vestes. Suporta o tempo de Deus. Lembra que Mefibosete, ele estava em situação praticamente de rua. Mas ele declarava, eu sou filho de rei. E eu vou sentar na mesa. Eu quero dizer para todos os irmãos, vocês que forem fiel a Deus, Deus não vai se esquecer de vocês. Porque Jó, no seu momento de leito, ele falou, o meu Deus eu não nego. O meu Deus eu não abro mão. E Deus fez o quê? Mudou o cativeiro de Jó. Quando ele olhava pelos seus inimigos. Então a mensagem é, quando você for desprezado, não é a você, é a cruz. Quando você se sentir inútil, achar que o seu chamado não tem importância, suporta. Porque ninguém nasceu pregador. Mas é formado um pregador, é preparado. Ninguém nasceu preparado profeta. Ele pode ser chamado profeta, mas ele é lapidado a profeta. Entende? Então, para todos, que isso acontece muito da igreja. Agora não é nem para quem está pensando em sair. Agora não é nem para quem saiu. Agora é para aqueles que querem sentar e falar aqui eu fico parado e não quero mais nada. Não desiste da sua chamada. Porque de fato, há algo importante em você. Você tem um valor. Você pode não estar tendo o valor que as pessoas querem. Mas esse não é o final da sua história. Ainda não é o que Deus tem para nós. Amém? Amém. Essa é a mensagem, perseverar. Irmão, muito obrigada por esse tempo. Foi de muito valor tudo que você falou, toda a sua experiência, o seu testemunho. Eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. E, pessoal, por hoje é só. Continuem se inscrevendo no nosso canal Cristalizou, para que nós continuamos passar o nosso conteúdo para vocês. Sempre vai haver uma palavra de fé, de esperança e que vai impactar o coração de vocês que estão nos assistindo, tá certo? Então se inscrevam no canal Cristalizou, comentem, dê likes, nós estamos aqui, tá certo? Muito obrigado para vocês que estão nos assistindo e por hoje é só. Fiquem na paz. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com